No reino de Farinaz, governado por magos, uma longa batalha pela sucessão real está em curso. Contudo, esta noite, ela finalmente chegará ao fim. O segundo príncipe, sentado no trono, ordena a seus servos mais confiáveis que eliminem sua maior ameaça ao trono, o nono príncipe, Heinz. Seus seguidores honram sua sábia decisão e aguardam suas ordens para provar sua lealdade. O príncipe então ordena que invadam a residência de Heinz no palácio isolado e matem todos os seus guardas e servos, sem deixar vestígios ou provas. Um de seus seguidores chama sua atenção, afirmando sentir outra presença e que ela parece perigosa. Nesse instante, o seguidor cai morto subitamente e um homem misterioso com olhos vermelhos brilhantes aparece, perguntando se o rapaz sentado no trono é o segundo príncipe. O príncipe fica alarmado e teme por sua segurança. Seu espadachim intervém e desembainha sua espada. Ele reconhece o assassino pelos seus olhos vermelhos brilhantes e afirma que, em seu reino sagrado, a única raça imunda e inferior que não possui magia é como ele, a quem chamam de Gauda ou não mágico. Enojado com a presença do assassino, o espadachim brande sua lâmina contra o Gauda. Contudo, mesmo sem magia, o Gauda, cujo nome é Van, consegue derrotar o espadachim. Ele usa a técnica golpe fatal contra o inimigo, atingindo o osso nasal em um ângulo específico, causando uma lesão cerebral. Quando isso acontece, ser um usuário de magia não importa muito, já que, afinal, ainda são humanos que podem morrer de ferimentos graves. Ele então enfrenta o mago, que lança um feitiço para eliminá-lo. No entanto, Van é mais rápido que o mago e consegue lhe dar um chute, quebrando sua mandíbula no processo, e como resultado, ele desloca a sutura maxilar, fazendo o mago se contorcer de dor. Em seguida, ele zomba do mago por demorar para conjurar. Depois, salta e desfere outro ataque contra o mago, derrotando-o definitivamente. O príncipe fica chocado por ter conseguido derrotar seu espadachim e mago, mesmo sem magia. Van ressalta que não mágicos como ele certamente podem vencer usuários de magia. Enfurecido, o príncipe pergunta se ele é um assassino contratado por Heinz. Ele admite ser um assassino, mas afirma não ter sido contratado e estar apenas fazendo um favor a um amigo. O príncipe se recusa a acreditar que ele seja amigo da realeza e zomba de sua origem e linhagem. Por não ser um usuário de magia, ele não passa de escória e gado e jamais poderá ser amigo da realeza. Ao se afastar de Van, o príncipe pergunta quanto ele recebeu e oferece dobrar ou triplicar o valor em troca de sua lealdade. Contudo, Van decide tirar a própria vida por ter zombado dos não mágicos. Logo depois, a morte do segundo príncipe é anunciada como consequência de uma doença. O funeral é realizado solenemente e a longa intriga palaciana chega ao fim. Em outro lugar, Van visita seu bom amigo, o nono príncipe Heinz. O príncipe agradece por ter eliminado seu irmão, pois, por causa disso, ele certamente se tornará o próximo rei. Van parabeniza o amigo, perguntando como se sente por finalmente realizar seu sonho de longa data. Heinz o corrige, reiterando que este é o sonho deles, e jura que quando ascender ao trono, certamente revogará as políticas discriminatórias contra a raça não mágica Gauda. Ele garantirá que ninguém jamais o chame de gado novamente. Em seguida, eles comemoram com um toque de punhos, reafirmando sua promessa. O príncipe o convida para sua noite de coroação, mas Van responde que seria melhor não ir, pois isso afetaria sua imagem como novo rei. Heinz reitera que não permitirá que isso aconteça, enfatizando que precisa da presença do amigo. No entanto, Van acaba recusando o convite, temendo que isso lhe cause problemas como novo rei. Ele esperará pacientemente até que as pessoas mudem de ideia a seu respeito, sabendo que não será uma tarefa fácil. O príncipe agradece sua consideração e compreensão. Com isso, ele sugere ao amigo que volte para casa e descanse um pouco. Afinal, a longa batalha terminou e ele agora pode passar um tempo com a família. Van sorri com a ideia e agradece ao amigo por lhe conceder suas férias. Mais tarde, Van descansa em sua residência e se limpa. Ele então vai ao seu antigo escritório e vê os livros empilhados em um canto da sala e os bonecos que usava para treinar, todos cobertos de poeira. Então, ele percebe que a batalha finalmente acabou. Olhando para trás, essa batalha começou quando eles eram jovens. Ambos sonhavam com um mundo completamente diferente. Por causa disso, ele se tornou um assassino que ninguém jamais detectaria devido à sua falta de magia. Heinz o lembrou de que o caminho para a mudança não seria fácil. Eles enfrentariam espadachins poderosos, magos e guerreiros mágicos. O príncipe também apontou que o fato de ele ser uma garota o colocava em desvantagem e duvidava que ele pudesse realmente vencer mestres que dominavam a magia. Confiante em suas habilidades, Van afirmou que também aprenderia magia, o que o príncipe considerou impossível. Se não conseguisse usá-la, seria a pessoa mais indicada no mundo para conhecê-la e usá-la contra os usuários de magia. Ele planejava usar artes marciais para compensar sua falta de magia. Heinz sorriu para ele, porque sendo Van, sabia que ele poderia fazer qualquer coisa se dedicasse a isso. No momento, Van sente nostalgia enquanto folheia as páginas de um antigo livro de magia. Ele o coloca de volta na pilha e murmura que foi uma batalha realmente longa. Mais tarde, Van está a caminho de casa e tenta comprar algumas frutas para sua irmãzinha. Ele
está prestes a pagar pelas frutas, mas o dono da loja percebe que ele tem olhos vermelhos. Ele aponta para o vendedor antigal no fundo da loja e afirma com desdém que não vende para a escória como ele. Como retaliação, ele arranca suas moedas de cobre de volta. Os outros donos de lojas também começam a notá-lo e expressam confusão sobre sua presença na capital real. Eles o tratam como alguém com uma doença contagiosa, com medo de que, se aproximarem dele, também perderão sua magia. Os antigos reis decidiram que os Gauda, ou a raça não mágica, serviriam como gado para os Alcaisol, ou raça mágica. Isso deu origem às diferenças nos sistemas e avaliações baseadas na quantidade de magia. Devido a essa divisão, a raça mágica começou a explorar a raça não mágica. Eles eram usados para trabalhos forçados que colocavam suas vidas em risco e como tropas de vanguarda em guerras. A única contrapartida para eles era a pesada tributação, mas sempre que havia agitação social e ameaça de queda da monarquia, os Gauda eram os primeiros a serem culpados, o que resultava em seu massacre. É claro que a nação fechava os olhos para os assassinatos injustos. Até mesmo os desastres naturais que assolavam o país eram culpa dos não mágicos. Sua história injusta e desumana deixa Van doente, e enquanto ele caminha pela capital sendo amaldiçoado pelo povo, ele se pergunta se haverá um tempo em que seu povo poderá viver com um sorriso no rosto. Nesse instante, ele vê uma menina tropeçar. Ela começa a chorar enquanto Van tenta ajudá-la. Ela olha nos olhos dele e vê a esfera vermelha brilhante. Em vez de se assustar, ela se ilumina com a inocência de uma criança e exclama que eles parecem muito legais. O que surpreende Van, ela corre de volta para seus amigos e o agradece por ajudá-la. Van espera que um dia humanos mágicos e não mágicos deem as mãos, assim como ele e Heinz fizeram. Juntos, eles certamente mudarão o país. Mais tarde, conforme a noite avança, Van finalmente chega à sua aldeia depois de 10 anos de ausência. Ele se pergunta se sua família ficará feliz em vê-lo. Ele se lembra de que sua mãe costumava lhe dizer que ele deveria trazer uma esposa quando voltasse para a aldeia. Ela o lembrava de que se as coisas ficassem difíceis, ele sempre poderia voltar para casa. Lena, sua irmã, prometeu que se ele voltasse, ela cozinharia a sopa de cogumelos que ele tanto gostava. Todos o abraçaram e lhe deram uma lembrancinha que o faria lembrar o quanto o amavam e se importavam com ele. No entanto, para seu completo horror, sua aldeia está sendo consumida por um enorme incêndio. Van imediatamente entra em ação e verifica se alguém está ferido. Ele então vê um homem no chão e verifica se ele ainda respira, mas à distância ele avista mais pessoas feridas. Conforme seu desespero o consome, ele se pergunta se tudo isso é resultado de um ataque de bandidos e se isso está muito longe do que eles costumam fazer. Extremamente preocupado, ele corre para casa para ver como estão sua mãe e Lena. Enquanto corre freneticamente, ele deseja desesperadamente que elas estejam seguras e vivas. Afinal, a razão pela qual ele lutou todos esses anos por igualdade e justiça para o povo Gauda é porque ele quer que elas tenham uma vida normal. No entanto, ele chega tarde demais. Ele vê sua mãe torturada, morta e pendurada em uma árvore. Enquanto seu coração se despedaça, ele ouve a voz fraca de sua irmã chamando por ele. Ele a vê torturada também, o corpo coberto de ferimentos. Enquanto agoniza, ela pede ao irmão que fuja, pois há pessoas à sua procura. Ele cogita se poderiam ser remanescentes da facção do segundo príncipe. Vendo-a sofrer, ele a silencia e promete levá-la para um lugar seguro, mas sabe que sua irmã está em estado crítico devido à grave perda de sangue. Lutando pela vida, ela revela em voz baixa que se tornou uma cozinheira excepcional e que está ansiosa para que ele experimente seus pratos. Ela lhe dá um sorriso fraco enquanto sua vida se esvai lentamente. Ela toca seu rosto pela última vez e o lembra de nunca se culpar pelo ocorrido. A mão de Lena amolece e cai, um sinal doloroso de que sua vida se foi. Van começa a soluçar, mas uma lâmina é cravada em seu coração por um dos guardas reais. Os guardas comemoram declarando que derrotaram o líder dos rebeldes. O guarda está prestes a esfaqueá-lo mais uma vez e pergunta por que ele não está se esquivando. Com o coração partido, ele responde que não há mais ninguém que ele queira proteger, então não tem mais motivos para viver. O guarda debocha e o derrota facilmente. Antes de aceitar sua morte inevitável, ele pergunta por que eles tiveram que morrer e quem ordenou suas mortes. Sem hesitar, o guarda responde que o rei recém-coroado ordenou os assassinatos porque considera todos os não mágicos inúteis para o país. Conhecendo seu amigo e a promessa que fizeram, Van se recusa a acreditar nele. Como se fosse um sinal, Heinz chega e cumprimenta o amigo. Os guardas se curvam diante dele, enquanto Van, incrédulo, se sente culpado ao ver seu bom amigo como o responsável pela morte de sua família. Heinz revela que se tornou uma ameaça para ele. Ele se transformou em uma arma mortal, capaz de matar magos apenas com força física, sem ser detectado por magia. Se quisesse, ele poderia abalar a paz de todo o reino, e por isso, antes mesmo que pudesse trair Heinz, o rei decidiu eliminá-lo imediatamente. Van deita lentamente sua irmã no chão e afirma que seu amigo o enganou o tempo todo. Heinz responde que ainda cumprirá sua promessa de acabar com a discriminação contra a raça Gauda, mas que também os eliminará a todos. O guarda tenta atacar Van novamente,
novamente, mas desta vez... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? O homem esquiva-se e segura a lâmina com a mão nua. Vendo-o se preparar para a luta, mesmo estando gravemente ferido, Heinz declara que ele é realmente um monstro. Os guardas se posicionam para proteger o rei, enquanto Van salta e usa a técnica de sombra Gauda para atingir Heinz. O rei revida usando sua magia, a flecha de luz. O choque cria uma enorme cratera em toda a vila. O rei zomba de seu velho amigo, afirmando que, mesmo em seu estado deplorável, Van ainda luta para proteger o corpo de sua irmã morta. Este é o Van que ele conhece. Mesmo na morte, ele permanecerá orgulhoso e se recusará a se ajoelhar diante da raça mágica. Ele o considera tolo e se despede, deixando Van com um enorme vazio no corpo. Mais tarde, enquanto o corpo de Van jaz ao relento, uma criatura aparentemente mágica se aproxima dele e lhe oferece uma segunda chance na vida para se redimir e buscar vingança. Após algum tempo, Van abre os olhos e observa suas próprias mãos e pés. Desorientado, ele se pergunta se ainda está vivo e tenta entender o que o cerca. De alguma forma, o lugar lhe parece familiar. Nesse instante, ele ouve a voz de Lena chamando por ele. Ele entra em pânico e fica completamente chocado ao vê-la viva. Confusa, ela pergunta se ele ainda está meio adormecido e o incentiva a lavar o rosto para que possa se juntar a eles no café da manhã e comemorar seu aniversário. Sua mãe entra repentinamente no quarto e o cumprimenta pelos seus 15 anos. E é nesse momento que ele percebe que voltou ao passado 10 anos atrás. É um lindo dia ensolarado e a família está comemorando ao ar livre. Van ainda está incrédulo com o que está acontecendo e se pergunta se está tendo um longo sonho. Um vento forte sopra, fazendo com que uma flor perca suas pétalas. Ele pega uma delas, com reflexos rápidos, e Lena acha isso incrível. Ele então percebe que as artes marciais que estudou com tanto afinco permaneceram com ele. Além disso, a lembrança de sua vila em chamas, as últimas palavras de Lena, a traição de seu amigo e a espada que foi cravada nele ainda estão nítidas, e gritam que tudo é real. Vendo-o agindo de forma estranha, Lena verifica se seu irmão está bem. Van a assegura de que está bem e que não há nada com que se preocupar. Nesse momento, sua mãe o chama para comerem juntos e comemorarem. Em outro lugar, uma mulher cavalga ao lado dos guardas. Um deles se desculpa por não ter conseguido encontrar nenhum mago de rank A ou superior em outro lugar. Ela critica os cavaleiros por sua falta de reação, apontando que houve civis feridos. Ela então avista a vila de Gauda à frente. Sem conhecê-la, o guarda explica que os moradores não são exatamente cidadãos do país, mas sim animais. A mulher acha isso perturbador, mas não diz nada e continua cavalgando. Enquanto isso, de volta à vila, Van saboreia sua sopa favorita e comenta que lhe traz nostalgia. Sua mãe ouve e acha estranho, já que cozinhou para ele outro dia. Ele ri nervosamente e admite que é sua favorita, por isso sente vontade de comê-la o tempo todo. Lena diz carinhosamente ao irmão que ajudou a cozinhar. Ele dispara que não é de admirar que os ingredientes estejam desiguais. Irritada, Lena se vira para a mãe para reclamar de Van. Ele então olha com carinho para as duas pessoas mais importantes de sua vida e percebe que recebeu uma nova chance, 10 anos depois de ter começado. No entanto, ele não sabe o que fazer nem por onde começar. Vendo a preocupação estampada em seu rosto, sua mãe pergunta se ele ainda está preocupado com o caminho que seguirá. Ele então se lembra de que aos 15 anos, os homens de Gauda devem decidir seu caminho. Ele tem 3 opções nesta fase da vida. Uma, trabalhar em empregos de baixa remuneração na cidade de Gauda. Segunda, deixar a cidade e se lançar em trabalhos forçados e perigosos, sob desprezo. E por último, tornar-se um mercenário. Embora os homens de Gauda não possuam poderes mágicos, muitos deles têm corpos fortes. Além disso, devido à sua natureza de não serem detectados por magia, podem servir eficazmente como batedores ou espiões. Quando o reino está em guerra, os mercenários de Gauda são os primeiros a serem enviados para a linha de frente. São tratados como descartáveis e como peões eficazes para o exército. Mas, se sobreviverem à guerra e às missões, têm garantido uma alta compensação. Van é abraçado por sua mãe, que agora tem lágrimas nos olhos. Ela chora pela segurança de seu filho, que declarou sua decisão de se tornar um mercenário. Ela não dirá que o caminho que ele escolheu é ruim. Afinal, o motivo de eles poderem comer agora é a fortuna que o marido dela ganhou no campo de batalha. Mas, como estão falando do seu único filho, ela não consegue evitar a preocupação. Muitos homens de Gauda decidem se tornar mercenários para ganhar dinheiro, mesmo sabendo que é uma vida perigosa. Ele também escolheu esse tipo de vida em sua vida anterior e conheceu Heinz. No momento, enquanto continuam a comemorar alegremente, o sino da vila ressoa,
sinalizando perigo. Van percebe algo e corre imediatamente para a cidade, avisando sua mãe e irmã para não irem para lá por um tempo. Ele ignora as perguntas delas e corre para a cidade. Enquanto isso, na cidade, membros da Seita da Purificação, um grupo fundamentalista dentro da religião oficial do reino, estão perseguindo o povo de Gauda. O grupo é considerado extremamente radical e rotulado como herege até mesmo pela igreja. Eles veem o povo de Gauda como pecadores e impureza nascidos das trevas. Uma de suas doutrinas é considerar os Gauda como servos de demônios e erradicá-los. Em seu 15º aniversário, ele se lembra de que a Seita da Purificação, considerada herege, fugiu para sua região, uma região autônoma apenas no nome. A segurança era precária e a seita conseguiu facilmente conquistar a cidade e cometer todas as atrocidades em nome da purificação. Naquela época, ele só pôde se esconder com sua família. Mas agora é diferente, pois ele ainda possui a habilidade em artes marciais que permaneceu dentro de si. Ele se esgueira por trás enquanto a seita continua sua purificação na cidade. Eles banham as pessoas em chamas, que segundo eles têm o poder de purificar os pecados. Enquanto se esgueira por trás, Van surpreende um membro da seita e o ataca rapidamente. Ele é indetectável, e essa é uma das habilidades básicas que o mercenário de Gauda usa contra magos. Uma vez que o inimigo esteja imobilizado, o assassino deve atingir o cérebro e a coluna vertebral. Se esses pontos vitais forem alvejados primeiro, os magos certamente morrerão antes de poderem usar sua magia. Com isso, ele derruba facilmente o membro da seita, causando choque e alvoroço entre os demais. Outro membro tenta atacar Van pelo que ele fez. O homem levanta sua espada e tenta apunhalá-lo, mas Van é mais rápido e crava a lâmina em seu peito. O homem fica inerte após o ataque. Apenas armas imbuídas de magia podem perfurar defesas mágicas, e como ele não possui esse tipo de arma, planeja usar a deles. Outro membro da seita tenta usar magia contra ele, mas Van é muito mais rápido. Ele usa sua agilidade para atacar o homem primeiro, fazendo-o derrubar seu cajado. Enquanto o homem ainda está vulnerável, ele ataca novamente, finalmente derrotando seu oponente. Ele então direciona sua atenção para os 3 membros restantes e planeja acabar com eles de uma vez por todas. De repente, uma voz ecoa, ordenando que ele pare. Ele então olha para outro membro da seita e o vê arrastando uma mulher enquanto segura uma arma. Ele diz a Van para se ajoelhar ou então matará a mulher. Van fica em conflito e percebe que há mais membros da seita do que ele imaginava. Ele tenta ganhar tempo e adiar a situação, mas o membro da seita ameaça matar a mulher novamente. Ele finalmente cede e levanta as 2 mãos, mostrando que está se rendendo. Agora livre, o homem chama os outros membros restantes para espancarem o garoto. O homem que segura a mulher diz para eles pararem de brincar e matarem o garoto de uma vez. No entanto, eles não concordam, já que Van matou seus companheiros, e por isso planejam fazê-lo sofrer mais antes de eliminá-lo de vez. Mas o homem ainda os incentiva a terminar com ele, pois o garoto está lhe dando uma má impressão. Como os outros membros ainda não concordam, o homem, frustrado, empurra a mulher para o lado e mata Van. Nesse instante, a mulher que estava lá antes chega e usa magia de gelo no membro da seita, congelando-o instantaneamente. Sua presença é imponente e faz com que os guardas a escoltem. Ela avisa o homem para não se mover descuidadamente, pois, se ele se quebrar, ela não saberá como consertá-lo. Ela então declara que está ali, sob ordens do reino, para perseguir a seita da purificação e prendê-los. Van fica chocado porque em sua vida anterior, os reforços da capital deveriam ter demorado muito mais para chegar. A mulher os aprisiona em seu gelo, imobilizando-os. O homem ordena que os outros se libertem e matem a mulher, mas sem sucesso. Ela então ordena que os guardas confisquem as armas dos membros da seita. Mais tarde, enquanto os guardas carregam os membros congelados, a mulher confronta Van. Ela acha interessante que ele tenha conseguido derrotar 3 magos da seita da purificação sozinho. Parece que ela tem algo a dizer sobre sua habilidade, mas opta por agradecê-lo. Ela aponta para o mago das chamas morto, que poderia ter reduzido a cidade inteira a cinzas se quisesse. Inicialmente, ela estava pensando em como lidar com o homem. Não que ela não pudesse derrotá-lo se lutassem, mas preferiu evitar baixas o máximo possível. Com isso, ela admite que o ataque surpresa de Van foi de grande ajuda e que, de fato, evitaram baixas. Ao ouvir isso, Van percebe que o reino agiu mais rápido porque ele derrotou o mago das chamas. Ela então pergunta o que ele deseja como recompensa. No entanto, ele recusa a oferta e diz que foi ela quem salvou sua vida. Ele até a agradece para demonstrar sua gratidão e sinceridade. E, impressionada com ele, ela estende a mão e pergunta seu nome. Van diz seu nome e a mulher se apresenta como Helen. Ela então o convida para ir com ela à academia de magia, o que choca o garoto. A academia de magia é um internato estabelecido por 3 nações com o propósito de recrutar talentos, sejam eles plebeus ou estrangeiros. Qualquer pessoa pode entrar na academia, contanto que passe no exame de admissão. Van já tinha ouvido falar da academia em sua vida anterior. A maioria dos heróis e magos eram formados na academia, então ele fica confuso com a proposta tão vantajosa. Como há guardas reais por perto, Helen diz que eles devem conversar em
em particular e pega sua mão para levá-lo a um lugar mais tranquilo. Ela sorri para ele e admite que é a primeira vez que está na região, então ele pode lhe mostrar os arredores também. Mais tarde, eles chegam a um lago sereno onde ninguém pode ouvir a conversa. Ela olha ao redor e pergunta se ninguém saberá caso alguém morra ali. Num movimento surpreendente, ela lança seu arco e flecha de magia de gelo e aponta para o garoto. Ele então a contorna rapidamente. Ela fica surpresa com a agilidade dele, especialmente ao descobrir que ele não usou magia, apenas sua técnica física pura. Ele conseguiu quebrar sua linha de visão e entrar em seu ponto cego. Ele segura a mão dela, mas acaba soltando, percebendo que ela está apenas testando, já que não sentiu nenhuma intenção assassina. Ela ri da afirmação dele, impressionada com a experiência que ele demonstra ter para alguém tão jovem. Ela admite que gosta de testar coisas, e agora que confirmou que ele tem o poder de lutar contra magos apenas com técnica física, tem um pensamento repentino de que ele poderia mudar a situação atual de Galda se viesse para a academia. Ele hesita por um momento e percebe que ela está falando sobre o título de cavaleiro. Ela confirma e afirma estar confiante de que ele pode ser elegível para o título de cavaleiro da academia. A honra de cavaleiro é um sistema que recompensa os alunos que alcançam resultados excepcionais enquanto frequentam a academia. Os agraciados com o título de cavaleiro, independentemente de seu status social original, ganham o direito de estabelecer uma nova casa nobre no reino. O território concedido durante o período de cavaleiro geralmente é terra ligada ao agraciado, o que significa que Van poderia até mesmo receber a cidade de Galda se conquistasse o título. Isso nunca foi uma opção para ele antes. Ao contrário de seu antigo eu, ele ainda não atingiu a idade necessária para fazer o exame de admissão. No entanto, ele tem 3 perguntas. Primeiro, o exame exige uma recomendação de um nobre do reino. Antes mesmo que ele termine de falar, Helen se oferece imediatamente para escrever uma para ele. Em segundo lugar, ele pergunta se ainda pode receber o título de cavaleiro mesmo sem possuir magia, já que tal caso nunca ocorreu antes. Embora isso seja verdade, aqueles que conquistaram o título de cavaleiro no passado tinham algo em comum, transcenderam a tradição e alcançaram um novo princípio da magia, desde a descoberta da medicina mágica até avanços na pesquisa dos círculos mágicos. Usar magia não é o único caminho, afinal, subjugar magos sem recorrer ao poder mágico também é considerado uma grande conquista, e sua habilidade única certamente se encaixa nessa ideia. Se ele conseguir que todos reconheçam seu talento, poderá se tornar a primeira pessoa de Galda a receber o título de cavaleiro. Por fim, Van pergunta à garota qual é o seu objetivo em tudo isso. Por que se dar ao trabalho de ajudá-lo, é? Ele sabe que ela não está fazendo isso simplesmente porque quer que ele tenha sucesso. Ela sorri para ele e pergunta se não é confiável o suficiente aos seus olhos. Ele admite que ela parece alguém que quer ter o controle das coisas. Ele quer saber suas verdadeiras intenções e por que ela o está pressionando para se tornar o senhor de Galda. Ela hesita por um instante, mas depois se recusa a revelar o verdadeiro motivo de estar ajudando. Um silêncio se instala entre eles. Nesse momento, Lena chega e pergunta o que ele está fazendo perto do lago. Van fica surpreso com a presença da irmã, que por acaso soube que ele havia lutado contra a seita na cidade. Ao ver o rosto preocupado dela, ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Com lágrimas prestes a cair, ela abraça o irmão com força e esconde o rosto em seu peito. Ela afirma que ela e a mãe estão muito preocupadas com ele. Helen diz que ele não precisa confiar nela por enquanto, mas que, se aceitar o título de cavaleiro, terá a vantagem de proteger a mãe e a irmã, além da honra que poderá trazer à aldeia. Após a conversa com Helen, a mãe o confronta sobre a luta contra os purificadores. Ela parece chocada e com medo pela segurança dele ao mesmo tempo. Contudo, ao ouvir que as pessoas o agradeceram por salvar a cidade, ela sente apenas orgulho, pensando que ele é realmente filho do pai. Ela o elogia por fazer o bem e ajudar as pessoas. Eles então conversam sobre a academia, e as duas mulheres ficam chocadas ao saber que ele quer estudar em uma escola na capital. Ele explica que até mesmo alguém como ele, de Galda, pode se matricular e conta sobre a recompensa que receberá ao conseguir a recomendação de uma nobre como Helen. Em seguida, ele lhes revela sua decisão de entrar para a academia. Elas ficam surpresas ao saberem de sua decisão, pois sabem que a escola é apenas para aqueles com magia. Ele esclarece que ainda assim será reconhecido dentro da escola e que deseja que sua raça não se sinta mais inferior aos usuários de magia. Ele reflete por dias sobre a resposta certa para seu dilema. Nesta vida, não fará sentido voltar a ser um assassino, pois isso só aconteceu quando ele se juntou a Heinz. Mas nesta vida, ele definitivamente não se juntará a ele. Ele também percebe que não pode tomar o reino sozinho, sem um plano. Ele ainda não conhece as verdadeiras intenções de Helen, mas se aceitar a oferta dela, isso poderá realmente ajudá-lo a seguir um caminho diferente do que trilhou em sua vida anterior. Como já morreu antes, agora ele tem mais coragem para correr riscos. Se houver ao menos uma recha de esperança, ele a agarrará. Com um semblante determinado, ele diz à sua família que definitivamente acabará com a discriminação contra sua raça. Por um instante, sua mãe vê um vislumbre de seu pai nele. Vendo que ambos compartilham a mesma determinação,
posição, ela sabe que não pode impedi-lo. Uma pequena lágrima escorre de seus olhos enquanto ela afirma que a teimosia é de família e que sabe que ele fará a coisa certa e não duvida disso. Ele agradece à mãe por apoiar sua decisão, mas ela fica séria e pergunta se ele já pensou em como vai pagar as mensalidades da escola. Ele entra em pânico, pois se esqueceu completamente dessa parte. Ela suspira profundamente e afirma que encontrará uma maneira de arcar com as despesas escolares dele. Ao ouvir isso, Lena se oferece para trabalhar também, para ajudar o irmão com os estudos. Ele as impede de pensar em trabalhar para ele e começa a se preocupar com sua situação, percebendo que não há nenhum emprego bem remunerado em Gauda que ele possa conseguir. No entanto, logo o problema com o dinheiro é resolvido quando Helen lhe dá a recompensa que ele recebeu por derrotar a seita da purificação. Assim, o dinheiro não é mais um problema para ele se matricular na academia de magia. Semanas se passam e Ivan está pronto para viver sua nova vida na cidade. Sua mãe o lembra de que encontrará pessoas que zombarão dele por ser de Gauda, mas ele precisa suportar sem se sentir inferior. Ela quer que ele viva com dignidade, pois ele é seu orgulho e alegria. Van promete se esforçar ao máximo. Lena interrompe e diz ao irmão que quando ele voltar, ela fará questão de cozinhar sua sopa de cogumelos favorita. Ele bagunça o cabelo da irmã, dizendo que voltará em breve. Ele acena para a família, pensando que desta vez definitivamente cumprirá sua promessa. Mais tarde, ele finalmente chega à prestigiosa academia de magia. Muitos jovens candidatos estão chegando à academia, como Van. Um jovem se aproxima do guarda na entrada e se apresenta como um nobre da família Hohenberg, recomendado por seu pai. O guarda se curva para o rapaz e permite que ele entre. Outra candidata com recomendação também se aproxima do guarda, recebe uma reverência e também é autorizada a entrar. Chega a vez de Van se dirigir ao guarda. Ele fica chocado ao ser repreendido pelo guarda por se aproximar da academia. Os presentes veem seus olhos vermelhos e imediatamente o julgam como imundo por ser um Gauda. Van diz ao guarda que não fez nada de errado e que só quer fazer o exame. O guarda diz que não sabe onde ele está. Van retruca que qualquer um pode fazer o exame, independentemente de sua posição social. O guarda aponta sua lança para ele e diz que ele está agindo acima de sua autoridade. Apesar da lâmina estar apontada para seu pescoço, Van está mais irritado do que assustado. Ele observa todas as testemunhas e percebe que não poderá fazer o exame se causar qualquer tipo de perturbação. Outro guarda, mais velho, intervém para dizer ao outro que ele não pode usar violência na frente dos candidatos. Van sente alívio por alguém sensato ter aparecido. Infelizmente para Van, o guarda mais velho o chama de iludido por sequer tentar fazer o exame. O guarda mais velho diz que, embora a academia não discrimine com base na posição social do aluno, o exame ainda exige uma recomendação de um nobre do reino. Van mostra ao guarda a carta de recomendação. O guarda mais velho olha mais atentamente e vê que ela até mesmo possui o selo do nobre do reino. O outro guarda o acusa de falsificação e tenta tomar a carta dele. Não querendo que ele a pegue, Van o derruba no chão. O guarda mais velho pergunta por que o outro caiu de repente, já que ele e os outros não viram o ataque. Um dos examinadores, Klaus, aparece para perguntar o que está acontecendo. Ele inspira tanto respeito que os guardas se ajoelham diante dele. Os guardas contam a Klaus sobre Van, então o instrutor pergunta quem ele é. Van se apresenta e diz que foi recomendado por Helen Steinhardt. A mera menção do nome de Helen choca a todos. Klaus lê a carta de recomendação com atenção. Ele determina que ela realmente veio da família Steinhardt. Klaus se desculpa pela forma como os guardas o trataram e permite que ele entre. Todos cochicham em choque, intrigados com o fato de um membro da família Steinhardt ter recomendado um Gauda. Dentro do campus, Van vê que os outros examinandos são pessoas da elite. Ele reconhece um garoto como o futuro mestre espadachim Date. Ele olha ao redor para mais candidatos e os reconhece como futuros usuários de magia de elite. Lembra-se de como eles se tornaram heróis do reino enquanto ele permanecia nas sombras. Recorda-se de como se tornaram meros lacaios do segundo príncipe por causa da luta pela sucessão real. A noite em que os matou ainda está nítida na mente de Van. Agora ele percebe que precisa competir com as pessoas em destaque em sua próxima vida. Ele está confiante de que, se conseguir enfrentar as estrelas de igual para igual, poderá mudar o reino. Um dos candidatos, chamado Falk, se aproxima de Van e lhe diz que ele não tem o direito de ficar parado tão calmamente na academia. Van responde que ficar parado não é crime. Só por dizer isso, ele já insulta Falk, que continua dizendo que um Gauda como ele não tem o direito de estar na academia. Van pensa em como seria fácil simplesmente abaixar a cabeça para escapar dos problemas. No entanto, ele se lembra de como sua mãe lhe disse para não se sentir inferior perto das pessoas. Ele também se lembra de sua vida anterior, quando Heinz lhe disse para nunca abaixar a cabeça se quisesse que o dia da igualdade chegasse. Falk se sente insultado por Van não parecer estar lhe dando ouvidos e o levanta no ar como se fosse uma criança. Van o adverte de que foi ele quem o atingiu primeiro. Van segura os pulsos de Falk, fazendo o valentão cair de joelhos. Van explica que está usando a própria força do oponente contra ele para manipular seus movimentos e que é a mesma técnica que usou no guarda mais cedo. Os espectadores veem Falk cair de joelhos. Para aumentar a humilhação
humilhação, Van sorri e se oferece para ajudá-lo a se levantar. Falk rejeita a mão estendida e então ativa um círculo mágico para se preparar para atacar Van. Uma voz imponente é ouvida, ordenando que Falk pare. Revela-se ser Heinz, que age como um anjo, aconselhando Falk a não antagonizar as pessoas simplesmente por serem Gauda, já que devem sempre buscar a paz. Falk se curva diante de Heinz e pede desculpas por seu comportamento. Heinz diz a ele que não precisa ser tão formal e pede que o trate como qualquer outro candidato ao exame. Van fica chocado ao ver Heinz em sua forma mais jovem. Os candidatos reconhecem Heinz como o nono príncipe e ficam impressionados com sua humildade em fazer o exame como todos os outros, bem como com a tolerância que demonstra para com um Gauda. Van se lembra de que Heinz lhe contou uma vez que costumava frequentar a academia. Heinz vê Van e estende a mão em sinal de amizade, como colegas candidatos ao exame. Van pensa em como o sorriso dele é acolhedor. Ele não consegue mais vê-lo da mesma forma, pois agora conhece a verdadeira figura sombria por trás dele. Van gostaria de matá-lo naquele instante, mas tenta controlar sua raiva e se concentrar no motivo pelo qual veio à academia. Ele vira as costas para Heinz e diz ao príncipe que não veio à academia para ser amigo dele. Atônito, Heinz abaixa a mão. Os espectadores acham que Van está agindo de forma grosseira e não se surpreendem, considerando a percepção que tem de como são as Gaudas. Falk, um dos espectadores, range os dentes para Van. Klaus aparece para informar aos candidatos que as inscrições estão encerradas. Ele diz que os guiará até o local do exame, conhecido como Floresta Sombria. Eles seguem até a fronteira antes da entrada da Floresta Sombria. O outro examinador, chamado Brain, informa que a floresta servirá como local para o exame de admissão. Ele continua dizendo que o ambiente testará o poder de cada candidato. Ele explica que a Floresta Sombria abriga uma grande energia mágica e que a tarefa deles é colher e trazer de volta a flor imbuída de magia chamada Lágrimas do Céu. Ele os adverte de que existem muitas feras que possuem 4 poderes mágicos. 2. Brain os avisa que a interferência entre os candidatos não é permitida, mas que eles podem cooperar e formar grupos, com a ressalva de que cada membro do grupo pode trazer de volta uma lágrima do céu. Ele lhes diz que o limite de tempo é até o pôr do sol. Klaus os informa sobre o distintivo de guardião que precisam usar antes de entrar na floresta e que podem esmagá-lo caso estejam em perigo para que um examinador venha imediatamente em seu socorro. Klaus avisa que pedir resgate também significa desclassificação imediata. Os examinadores anunciam o início do exame. Vários candidatos se dirigem uns aos outros para encontrar seus companheiros de grupo. Van percebe que é o único sozinho, pois ninguém quer formar equipe com ele. No entanto, ele não se importa, pois acha mais fácil trabalhar sozinho. Van se aproxima de Brain e pede seu distintivo de guardião. O examinador o olha com desdém, mas mesmo assim o entrega. Enquanto Van entra na floresta, Falk o observa. Dentro da floresta, Van se depara imediatamente com um demônio besta urso verde. Ele reconhece os demônios besta como animais com forte poder mágico que podem ser mais problemáticos do que humanos em muitos casos. O urso avança diretamente para ele. Van o atinge com um soco direto no peito. Ele chama seu ataque de golpe esmagador e explica que usa ondas de força geradas pelo golpe para penetrar as defesas superficiais e causar danos internos. O urso espuma pela boca e cai no chão. Van olha para trás, sabendo que está sendo seguido. Os dois que o seguiam se escondem imediatamente atrás de uma grande árvore. Van fica irritado com o fato de eles mal conseguirem disfarçar a presença. Atrás da árvore está Falk, que acha que Van usou veneno para matar o urso e o julga por usar um truque sujo de Gauda. Seu parceiro, Alex, pergunta se ele realmente vai atacá-lo, já que as regras dizem que não podem interferir com outros candidatos. Falk diz estar confiante de que não terão problemas, pois tem certeza de que os examinadores não têm intenção de deixar um Gauda passar no teste, especialmente um que foi rude com o príncipe. Ele sorri ao pensar em matar Van sem consequências. Enquanto isso, o examinador Brain está em uma enorme masmorra, sendo guiado por um guarda pelos corredores. Eles param em uma porta de ferro de prisão e Brain pede ao guarda que lhe entregue a chave. Brain garante ao guarda que não precisam temer a fera dentro da prisão, pois a controlam com magia. Brain revela que a fera só atacará Van. Ele diz que seria prejudicial à honra da academia se um Gauda como ele passasse. Ele compartilha seu plano para simular a morte de Van durante o exame em um acidente natural. O guarda pergunta o que acontecerá se outros candidatos também se machucarem. Brain garante que nenhum outro candidato se aliaria a Van por ele ser um Gauda, então ninguém mais se machucará. Brain abre a porta com a chave. Assim que o portão se abre, ele ordena à besta que ali reside que elimine o Gauda imundo, em nome do orgulho da academia. Nas sombras, os olhos brilhantes da besta se fazem presentes. Klaus está na entrada da floresta, olhando para o céu e pressentindo o perigo iminente. Brain retorna à floresta e Klaus pergunta onde ele esteve. Brain responde que estava se preparando para a próxima parte do exame. Seu sorriso deixa Klaus desconfiado de que algo esteja errado. Enquanto isso, Van encontra um buquê de lágrimas do céu. Ele pensa em como passará no exame se voltar com uma das flores. Ele olha para trás
atrás e ordena que seus perseguidores se revelem. Falk e Alex aparecem. Falk fica impressionado por Van ter conseguido notá-los e o insulta por comparar o nariz de um Gauda ao de um cachorro. Van rebate dizendo que tem experiência com covardes que atacam pelas sombras. Ele percebe a ironia de Falk dizer que, quando era um assassino que atacava pelas costas, eles estão vindo atrás dele para provar que Gaudas como ele são inadequados para a academia. Van diz que ele está dando desculpas e que só quer vingança porque o humilhou na frente de todos antes. Van afirma que vai acabar com o orgulho mesquinho dele na base da porrada. E isso enfurece Falk, que junto com Alex se prepara para a batalha. Van percebe que Falk é um mago conjurador, enquanto Alex é um espadachim feiticeiro. Ele explica que os 3 tipos de combate mágico são projetar feitiços como um mago conjurador, canalizar poder mágico em armas como um espadachim feiticeiro e conter magia dentro do corpo para aprimorar suas habilidades físicas. Como artista marcial e mágico, Van observa atentamente o rosto de Falk e percebe pelo nervosismo deste que ele ainda não tem experiência em matar. Ele elogia o valentão por ao menos ter a coragem de tentar matar. Van pensa em como não pode matá-los, pois a morte de uma criança nobre significa que sua casa mobilizará todos os seus recursos para encontrar o culpado e se vingar da família. Além disso, Van decide que viverá uma vida na luz desta vez. Ele decide que não os matará, mas sim os fará admitir a derrota, quebrando seus espíritos. Quanto mais Falk olha para os olhos vermelhos de Van, mais o odeia. Ele invoca uma forte rajada de vento na direção de Van. Van se esquiva, mas é levemente atingido no braço esquerdo. Falk o elogia por desviar, mas o adverte de que terá dificuldades, já que alguém sem magia como ele não consegue prever o ataque. Ele oferece misericórdia se Van se ajoelhar e implorar por perdão. Van responde que para ele foi apenas uma brisa suave, e isso enfurece ainda mais Falk, que invoca seu próximo ataque de vento. Van o esquiva com facilidade. Falk fica confuso sobre como consegue ver seu ataque, mas, na verdade, é sua intenção assassina que estava emanando dele. Um soco atinge seu estômago, forte o suficiente para lhe tirar o fôlego instantaneamente. Vendo isso, Ralph também se prepara para lutar e reveste sua lâmina com luz. Ele salta para o ataque, mas mesmo à distância, é óbvio que se trata apenas de magia de encantamento simples. Se a espada não for tocada, é apenas uma arma comum. Não é tão fácil quanto parece, e a velocidade máxima de uma espada chega a ser 3 vezes maior que a de um soco. No entanto, a agilidade relâmpago de Van foi mais do que suficiente para que ele controlasse o pulso do oponente em vez de sua lâmina. Num piscar de olhos, ele circulou até as costas de Ralph, com os braços ainda em sua mão, e desferiu um golpe rápido em sua articulação. Ambos os garotos estavam no chão, derrotados antes mesmo de poderem fazer qualquer coisa. O antigo assassino pergunta se eles querem continuar, mas avisa que não se conterá mais se assim o fizerem. Seu olhar mortal deixa claro que ele está falando sério, então Falk se desculpa urgentemente e implora por misericórdia. No entanto, seus gritos são interrompidos quando Van se vira bruscamente para o outro lado. Os dois estavam confusos, mas ele pressentiu o perigo e tinha certeza de que algo estava errado. Percebendo o que era, ele diz urgentemente aos garotos mais fracos para se afastarem dali imediatamente. Uma presença colossal se aproximou deles, deixando um rastro de árvores caídas. Era tarde demais. Eles só puderam olhar em choque e voar para longe enquanto a criatura investia com seus enormes chifres. Até mesmo Van foi pego de surpresa pelo inimigo inesperado, mas o javali infernal, uma besta demoníaca, estava se preparando para atacar novamente. Não havia motivo para uma besta de tão alto escalão estar naquela floresta. Ela começou a bater as patas no chão, sinalizando que o próximo ataque estava prestes a acontecer. A besta também é chamada de presa amaldiçoada, e dizem que seu ataque é tão forte quanto magia de cerco. Entendendo a situação num instante, Van diz aos dois para saírem dali imediatamente, se ainda conseguissem se mover. Ralph estava atordoado, mas Falk diz que não adiantava mais. A investida anterior havia quebrado seu tornozelo, e o inchaço indicava uma fratura grave. Ele só conseguia ficar de pé, carregá-lo os deixaria muito lentos, e contra o javali infernal, isso significava a morte. Além disso, o inimigo tinha o hábito de perseguir implacavelmente uma vez que marcava sua presa. Ainda havia o distintivo que podia pedir ajuda, mas quanto tempo levaria para o resgate chegar? Falk diz ao amigo para deixá-lo e fugir sozinho. Agindo com bravura, ele diz que deveria ser capaz de lidar com algo assim sozinho. Parecia que Ralph estava prestes a fazer isso, mas, surpreendentemente, ele dá um tapinha no companheiro com um sorriso, dizendo que seria uma vergonha abandoná-lo. Enquanto os dois provavam seu vínculo, Van os observava atentamente e disse para quebrarem o distintivo enquanto ele ganhava tempo para o resgate chegar. Contudo, falhar no exame dessa forma também desonraria suas casas nobres. Em vez de manchar o nome da família, eles preferiam morrer lutando contra a besta demoníaca. A demonstração parecia heróica, mas para Van não passava de uma dor de cabeça. Ele os repreendeu por serem movidos apenas por um orgulho barato. Se iam lutar, que lutassem para vencer com o orgulho dos nobres do reino. A arrogância dos Gauda os irritava. Infelizmente, não havia tempo para lutar
voltar, pois a besta atacava novamente. Brain olhou para cima, satisfeito, e disse: já era hora. Ouvindo a conversa, Klaus perguntou do que ele estava falando. Brain respondeu que estava apenas pensando alto e perguntou se alguém havia pedido ajuda com o distintivo. Ao saber que nenhum candidato o havia usado até então, ele sorriu com malícia, acreditando que o garoto nem sequer tivera tempo de usá-lo. Os pertences dos candidatos foram recolhidos antes do início do exame, e Klaus recuperou uma bolsa específica dentre as que estavam lá, sem que os outros soubessem. Ele havia feito o javali infernal memorizar o cheiro e o transformado em um alvo. Considerando sua força, o trabalho já devia estar feito, e tudo o que restava era esperar por notícias. O examinador maligno deu uma risadinha. De volta à floresta, o javali rosnou e bateu as patas no chão mais uma vez. Como esperado, investiu contra seus inimigos com toda a sua força. Van pretendia detê-lo para criar uma abertura, enquanto os outros o atacavam com seus golpes mais fortes. Falk reclamou que Galda estava dando ordens, mas não havia tempo para discutir, pois a besta iria matar todos eles. O jovem reagiu e avançou para enfrentá-la antes que ela ganhasse impulso suficiente. Flexionando a mão, ele desferiu um golpe esmagador e o acertou na cabeça do monstro. A força enviou ondas de choque por toda a área, deixando os examinandos boquiabertos de admiração. É uma técnica que visa o ponto de origem do movimento de ataque do inimigo. Quando qualquer animal de 4 patas ataca, a primeira coisa que se move é a cabeça, assim como acontece com o javali. Apesar de ter atingido esse ponto, o javali apenas rugiu, anulando completamente o dano. A força atual de Van é muito baixa. Devido à perda de massa muscular e peso corporal por causa da regressão, ele faz um sinal para seus companheiros que esperavam atrás. Falk, apesar de seu orgulho, obedece e libera seu vento dilacerante contra o corpo enorme do inimigo. Enquanto isso, Ralph também ataca, saltando alto para brandir sua espada aprimorada. Como os outros, sua arma apenas ricocheteia na pelagem espessa que tornou os ataques de todos inúteis. Em vez de ser ferido, o javali parece ter ficado ainda mais furioso. Van ordena que todos se abaixem, e eles mal conseguem escapar com vida enquanto o inimigo avança pela floresta e os arremessa para longe. Dói, com certeza, mas pelo menos eles ainda estão vivos. Falk desviou o golpe levemente com seu vento, mas certamente não haverá uma próxima vez. Ralph se pergunta se este é o fim para eles, já que sua espada não conseguiu nem mesmo atravessá-lo. Contudo, Van se recusou a desistir e simplesmente disse que tentariam mais uma vez. Eles não conseguiam acreditar em sua confiança, mas ele garantiu que acabariam com aquilo de vez. Falk protestou contra a ideia e reiterou que nenhum dos ataques deles havia funcionado nem de longe. Então disseram a ele para misturar pedras em seu sopro de vento para aumentar seu poder de matar. Por outro lado, os outros o aconselharam a cravar a ponta de sua lâmina nas costelas da besta. Eles questionaram o que ele estava fazendo. Van deveria entender que eles não podiam vencer e que ele poderia escapar usando os feridos como isca. Considerando como eles tentaram matá-lo agora há pouco, ele não deveria ter motivos para se conter. Felizmente para eles, ele não estava interessado em vingança mesquinha. Seu objetivo era que sua família e toda a população de Galda fossem reconhecidas como parte do reino. Dito isso, ele não podia abandonar seus camaradas do mesmo país. Eles ficaram impressionados com a bravura e o heroísmo em suas palavras, e não puderam deixar de se lembrar dos tempos patéticos em que tentaram oprimir o jovem. Falk rangeu os dentes em puro arrependimento. Sem se importar com o momento emocional, o javali infernal investiu contra eles novamente, e Van sinalizou para que todos atirassem. Seguindo o sinal, Falk usou sua habilidade e liberou uma enorme torrente de vento, misturando poeira e entulho. A rajada escura, carregada de areia e cascalho, atingiu a besta demoníaca e bloqueou sua visão. Agora Van estava livre para saltar em direção ao alvo com segurança. Ele mirou na pelagem espessa de suas costas e conseguiu uma boa pegada. As omoplatas dos quadrúpedes diferem das dos humanos, pois não estão diretamente conectadas à coluna vertebral. Isso cria uma ampla gama de movimentos nas patas dianteiras, mas enfraquece sua estabilidade contra forças inesperadas. Usando a técnica de arremesso rotacional da harmonia, ele girou a besta e a jogou no chão. O movimento inesperado o atordoou por um instante, criando a abertura perfeita para golpear a base da pata dianteira, onde fica o coração. Ralph ergueu sua lâmina aprimorada acima do alvo, mas ao ver os olhos do javali, hesitou, convencendo-se e cerrando os dentes. Cravou a lâmina com um grito de guerra estrondoso. Parecia que eles realmente haviam vencido, mas Van sabia que não devia acreditar nisso imediatamente. Embora a lâmina tivesse perfurado a carne, errou o coração pulsante do alvo. Batendo com mais força, o javali infernal soltou seu rugido destrutivo, enviando ondas de choque insanas por toda a floresta. Apenas alguns possuem essa habilidade especial que libera um rugido imbuído de magia que derruba tudo ao redor. Os jovens candidatos foram arremessados contra as árvores arrancadas, e a sensação era de que o rugido também havia destruído seus órgãos internos. Ralph mal conseguia se mover e estava à beira da morte, com os órgãos internos rompidos. Para piorar a situação, a besta
estava de pé sobre ele, considerando-o a primeira vítima. Ele sabia que ia morrer. Nesse instante, Van apareceu entre eles, detendo o javali ao segurar suas presas. Usando a técnica da harmonia, espiral, ele não absorve a força diretamente, dispersando-a no chão com um movimento circular. O javali manteve-se firme, enfurecido, recusando-se a permitir que o garoto redirecionasse qualquer energia. Van considera usar seu último recurso. Ele não sabe por quanto tempo seu corpo frágil aguentará, mas é melhor do que morrer ali. Novamente, ele ordena que os outros corram para salvar suas vidas. Eles finalmente obedecem e fogem enquanto a besta exerce todo o seu peso sobre o corpo franzino do jovem. Em vez de pressioná-lo para baixo, a besta ergue a cabeça, lançando o inimigo contra uma árvore. Os outros se preocupam e tentam correr até ele, mas são avisados para não se aproximarem. Com as pernas fortalecidas, o javali infernal furioso investe contra o jovem imóvel. Enquanto Falk corre em sua direção, Van range os dentes, forçado a tomar uma decisão e inicia um encantamento. Energia sombria emanou de seu corpo, liberando uma presença demoníaca. Contudo, algo atingiu o javali antes que a situação saísse completamente do controle. Ele foi derrubado, salvando o alvo por pouco. O javali reconhece a magia, e como esperado, Heinz estava lá, dizendo que foi por pouco. Os outros dois ficam chocados ao encontrar o príncipe ali, e tentam tirá-lo daquele lugar perigoso com urgência. Infelizmente, seu orgulho e senso de dever como príncipe insistem em proteger os membros do reino. Eles têm sentimentos contraditórios sobre a presença dele, mas ficam impressionados com seus princípios. Por outro lado, Van já viu isso milhões de vezes e sabe como Heinz conquista o coração das pessoas com palavras e as envia para a morte. Convocando a todos, o príncipe os encoraja a unir forças, mas o ex-assassino rejeita a ideia categoricamente. Os outros ficam atônitos, não esperando tamanha audácia contra um membro da realeza, nem mesmo dele. Repetindo sua recusa, Van enfatiza que seu poder não é necessário nesta batalha. Os outros dois dizem para ele mostrar um pouco de respeito ao príncipe, acrescentando que ele o salvou antes. Pelo contrário, Galda acreditava que já o teriam derrotado se ele não tivesse intervido. Sua imodestasa era tão surpreendente como sempre. Em vez de se ofender, Heinz apenas perguntou se eles realmente não precisavam de sua ajuda. Decidido a provar isso, Van caminhou até o javali recuperado e disse-lhe para calar a boca e observar como a realeza sempre faz. A fera correu em direção a eles novamente, e enquanto todos se mantinham firmes, os dois garotos hesitaram, na esperança de acertar pelo menos um golpe. Com a cabeça fria, Van disse-lhes para não se precipitarem, pois morrer agora seria um desperdício de suas vidas. Eles só tinham mais uma chance, mas isso deveria ser mais do que suficiente. Instruídos a esperar por seu sinal, os dois assentiram com a cabeça em afirmação e se prepararam obedientemente. Enquanto isso, Heinz observava em silêncio. Finalmente chegara a hora de resolver as coisas de uma vez por todas. Então Van avançou para enfrentar a fera. Embora tivesse entrado em pânico da última vez, ele sabia agora que podia vencer sem usar aquela técnica. O javali infernal atacou, mas desta vez não foi tão agressivo. Tendo falhado 3 vezes, considerou o grupo humano um inimigo formidável e agora atacava com muito mais cautela. Desta vez, desferiu um golpe de gancho, que o garoto desviou com facilidade. Ele mal conseguia se defender com a pequena abertura. O jogo de gato e rato continuou, deixando os outros observando enquanto o Galdus habilmente se esquivava das enormes presas do inimigo. Era difícil acreditar na velocidade com que ele se movia, apesar de não possuir nenhum poder mágico. Testemunhando seus movimentos pela primeira vez, Heinz percebeu que ele não era apenas rápido. Ao manipular seu centro de gravidade, ele eliminava todos os movimentos preparatórios. Como essa é uma técnica usada apenas por artistas marciais de alto nível, o príncipe se perguntou quem ele era. Além de desviar continuamente, Van também contra-atacava aqui e ali, acumulando dano por menor que parecesse. É um ataque feroz, comparável a chamas ardentes, mas golpes sem magia não diferem de um carinho suave para a besta demoníaca. Ela rugiu em completa frustração, o único efeito dos golpes implacáveis. No entanto, era exatamente isso que o assassino pretendia. O objetivo era irritá-la o suficiente para provocar um certo movimento. Finalmente ele veio. O javali infernal abriu a boca bem larga para respirar, preparando-se para seu rugido destrutivo, assim como viram há pouco. Ele então chamou o usuário do vento, que lançou seu vento dilacerante na boca aberta do inimigo. Infundido com areia, o vento dilacerou o vulnerável sistema respiratório da besta, forçando-a a se virar de dor e sufocamento. Como isso ainda estava longe de ser suficiente, Van prosseguiu, fechando a distância e usando ambas as mãos para desferir um golpe esmagador. O golpe atingiu o javali em cheio em seu crânio grosso. As ondas de choque vindas da esquerda e da direita convergiram em um único ponto dentro do crânio. Eram como duas ondulações se fundindo para formar uma onda maior. Dessa vez, o ataque foi tão bem sucedido que fez o javali espumar pela boca e liberar suas defesas mágicas. Finalmente chegou a hora do golpe final. Então Ralph ergueu sua espada, concentrando todo o poder na lâmina afiada. Com um grito alto, ele desferiu um golpe e, surpreendentemente, cortou a besta ao meio
meio. Era inacreditável, mas as 3 crianças realmente conseguiram derrotar a besta demoníaca. Elas então viram Van esfregando os pés no chão e perguntaram o que ele estava fazendo. Os olhos de Heinz se arregalaram ao ver isso, mas o jovem ignorou a pergunta e apenas estendeu a mão para Ralph. Elogiando-o pelo bom trabalho, ele aceitou a ajuda, dizendo que estava bem e contando que pensou que seus órgãos estivessem danificados. O rugido era uma magia infundida para embaralhar os canais auditivos, mas tapar os ouvidos deveria neutralizar seus efeitos. Era algo para se lembrar, embora nenhum deles realmente quisesse lutar contra o javali novamente. Dito isso, a besta não era o verdadeiro objetivo do exame. Van engasgou de horror, percebendo que a batalha destruiu a maior parte das flores em seguida. Só restavam 2 em bom estado. Como haviam sido avisados, formar grandes grupos resultaria em complicações. Foi um final terrível, especialmente porque não tinham mais tempo para procurar outras. Os 2 garotos se entreolharam com compreensão, pegaram as flores e, naturalmente, entregaram uma à Alteza Real. Dada a alguém que acabara de observar, parecia bajulação, mas era algo que um vassalo devia fazer. Para a surpresa de Van, entregaram a outra flor a ele, uma odiada gauda. Falk fingiu indiferença, dizendo que só não queria se sentir em dívida com ele. Lembrando-se do momento anterior, disse que seu nome não era apenas Winducer e se apresentou formalmente. Ralph fez o mesmo e pediu que ele se lembrasse deles. Era a primeira vez que experimentava tamanha gentileza de seus pares, mas Van estendeu a mão com um sorriso. Dito isso, eles nunca mais se encontrarão se falharem no exame. A voz de Heinz os conforta, dizendo que não há necessidade disso. Eles veem o príncipe ajoelhado sobre as flores caídas, com um toque gentil. Sorrindo, ele as infunde com sua magia e as traz de volta à vida. Os olhos brilham ao testemunharem o incrível poder da magia da luz. De posse das flores que aparentemente desabrocharam após se aquecerem sob a luz do sol, os garotos agradecem ao benevolente príncipe. A cena era estranhamente familiar para Van. Assim, o machado e o carisma do príncipe traiçoeiro enganaram mais um grupo de seguidores. Contudo, o pôr do sol se aproximava, então era hora de retornar à base dos exames. Sem se importar com a flagrante falta de respeito, Heinz o chama e observa como ele cobriu suas pegadas com terra mais cedo. Vance pergunta o que significa, então lhe dizem que é uma etiqueta de assassino, onde eles escondem os rastros de sua própria técnica. Baseado nas artes marciais que ele usava e no hábito arraigado que demonstrava, o príncipe pergunta se o garoto talvez seja um assassino. A pergunta causa um choque no ar. Heinz tem muitos inimigos. O rei fortaleceu seu poder, tomando princesas de terras conquistadas como rainhas. No entanto, sua mãe, que se tornou a quinta, já era nobre e foi a primeira rainha do reino de Ferenes. Assim, seus irmãos e suas mães temem a possibilidade de ele ascender ao trono. Uma tentativa de assassinato pode estar próxima, e é por isso que ele veio sozinho para o exame. Se o garoto à sua frente for um agente deles, então ele precisa lidar com isso agora mesmo. Van permaneceu em silêncio. Ele percebe que baixou a guarda depois de vencer e acabou cedendo aos seus velhos hábitos. Dizer que era um ex-assassino não era exatamente uma opção, então ele não teve escolha, a não ser se fazer de desentendido. O jovem riu baixinho e coçou a cabeça, dizendo que não fazia ideia dessas coisas. Heinz não era do tipo que caía facilmente em seus truques, então Van mudou de tática e disse para ele pensar como quisesse. Um silêncio tenso pairou no ar e o peso de suas palavras logo atingiu a todos ali. Falk se colocou entre eles e tentou fazê-lo entender, mas antes que alguém pudesse fazer algo, viram um acusado bem na frente de Heinz, segurando seu ombro num piscar de olhos. O garoto disse que estava brincando e pediu que ele não fizesse aquela cara assustadora. Enquanto os outros tentavam entender o que estava acontecendo, Van sorriu e pediu ao príncipe que fosse compreensivo com a falta de modos de um caipira. O príncipe o observou em silêncio. Ele deu uma brecha de propósito, mas além de diminuir a distância, não fez nada. No fundo, o ex-assassino se acalmou, pois perderia sua chance de ser nomeado cavaleiro se agisse precipitadamente. Heinz não se importou com suas palavras e com a falta de respeito, mas tinha mais uma pergunta. Ele voltou ao hábito de esconder seus passos e perguntou novamente se ele não era um assassino. Van diz que é um truque ensinado por Helen, que afirmou ser essencial para ele, que depende do combate corpo a corpo. É mentira, claro, mas ele não tem escolha. No entanto, a menção do nome da mulher e sua recomendação chocam a todos, principalmente porque ela não é de uma família nobre qualquer. Ele achou arrogante, mas não é tão simples assim. A Flor de Gelo está entre os 5 melhores da academia, então não seria estranho que ela conhecesse técnicas de assassinato. Além disso, a casa serve ao reino há muito tempo, então ela não tem motivos para conspirar contra Heinz. Questionado sobre por que alguém como ela o recomendaria, Van apenas explica vagamente que ela o aconselhou a fazer o exame. O príncipe explica que ela provavelmente pretende que ele sirva a sua casa depois de se formar. Aliás, ele teria feito o mesmo se tivesse conhecido o jovem antes. Ele dispensa o agradecimento superficial do rapaz com um gesto de mão. Além disso, se houver alguma conspiração contra ele, a probabilidade maior é que seja a besta demoníaca que o teria matado se
tivesse encontrado sem eles. Considerando os 3 seus salvadores, o príncipe inclina a cabeça em gratidão. Os 2 nobres ficaram surpresos com a humildade dele e aceitaram prontamente, mas o Gauda desviou o olhar, dizendo que não lutou por ele. Falk, farto da falta de respeito, repreendeu o jovem mal educado. Van, em vez de buscar recompensa e elogios, mostrou-se desafiador. Heinz, que foi alvo de reverência durante a maior parte da vida, demonstrava grande interesse por um homem assim. A base do exame estava repleta de candidatos. Alguns foram aprovados após trazerem a flor de volta, conforme instruído, enquanto outros retornaram de mãos vazias, de coração partido e sem saber como contar às suas famílias. Os examinadores aguardavam o príncipe e mais 3 pessoas. Brain achou estranho e questionou o que estava acontecendo. Originalmente, a floresta só tinha animais abaixo do nível do príncipe, pois ele queria evitar ferimentos. No entanto, o javali infernal também não havia retornado, o que o fez temer que algo estivesse errado. As pessoas começaram a se virar e a suspirar quando alguém surgiu da floresta. Brain também olhou esperando encontrar o príncipe. Para sua surpresa, era Van, que ele acreditava estar morto após o ataque da besta demoníaca. Ele fica chocado, incapaz de compreender por que o Gauda ainda estava vivo. A chegada de Van choca a todos no local, especialmente Brain, que fez algo hediondo para tentar matá-lo. Klaus pergunta como foi, mas o professor maligno se atrapalha e questiona como diabos ele estava vivo, fazendo com que todos se perguntem por que ele está agindo como se fosse algo tão ruim. Ele limpa a bagunça que fez, dizendo que está apenas impressionado por ter sobrevivido sozinho. Refutando isso, Van gesticula para a área atrás dele e todos se voltam para Falk e Ralph, que estavam carregando a enorme cabeça decepada do javali infernal pelo chão. O professor maligno não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Os candidatos explicam que a trouxeram de volta, pois poderia ter sido enviada para matar o príncipe. Klaus fica chocado por ela estar ali, enquanto Brain se atrapalha novamente sobre como ela falhou em acabar com eles. A multidão permanece em silêncio enquanto suas palavras ecoam em seus ouvidos, mas ele ignora o ocorrido e conta outra mentira, dizendo estar impressionado com a performance deles. Nesse instante, Heinz aparece com um sorriso radiante, afirmando que foi uma batalha verdadeiramente magnífica. Sua atitude intriga os professores, que perguntam se ele também participou da perigosa situação ao ouvirem que ele estava ali por coincidência. Brain começa a entrar em pânico com o que poderia acontecer. Basicamente, ele enviou uma besta demoníaca atrás da realeza e estaria em apuros se a notícia se espalhasse. O príncipe pergunta se ele está bem, pois o professor parecia indisposto. Ignorando a situação, ele apenas elogia Heinz por derrotar algo tão poderoso quanto o javali infernal. Para completar, ele levanta os braços e comemora pelo reino, mas qualquer um poderia pressentir sua intenção suspeita. O jovem reitera que era apenas um espectador e atribui o mérito da conquista aos 3 garotos, dizendo mais especificamente que todos poderiam ter morrido se Van não estivesse lá. Murmúrios de descrença irrompem com a menção de Gauda, mas Ralph o apoia, dizendo que ele sabe muito sobre magia e é uma pessoa incrível. Até Falk revela abertamente que eles lutaram e venceram sob seu comando. Brain começa a questionar, mas Heinz diz que é natural para alguém que foi recomendado por Helen Steinhardt. Ela não ensinou nada, mas é a história que ele tem para contar. Enquanto isso, os outros observavam, tentando compreender o grande elogio do príncipe. Somado à recomendação de Steinhardt, eles finalmente começam a reconhecer Gauda. Tendo sido justo desde o início, Klaus inclina a cabeça para expressar educadamente sua gratidão. Como um dos súditos do reino, ele é verdadeiramente grato pelo que o garoto fez. Van começa a insistir que apenas contra-atacou a besta, mas reconsidera e continua, entregando a flor necessária para passar no exame. Os outros 3 fazem o mesmo. Então Klaus se vira para seu colega examinador, que pigarreia involuntariamente e o chama pelos nomes. O príncipe, Heinz, os nobres, Falk e Ralph, e finalmente a Gauda, Van. Todos confirmam sua presença e Brain reconhece formalmente a aceitação deles na escola. Após uma longa e tumultuada tarde, Van se torna aluno da academia. Além disso, o príncipe ordena uma investigação completa e um relatório sobre o incidente com a besta demoníaca. Pouco depois, todos os novos alunos estão reunidos no salão e são recebidos pelo diretor. O que se espera deles não é apenas talento mágico, mas, acima de tudo, a verdadeira nobreza para se tornarem a espada e o escudo do reino quando a hora chegar. Em sua vida anterior, Van jamais imaginou que estaria ao lado de nobres. É um pequeno passo, mas é a prova de que o mundo está mudando, e ele trilhará esse caminho até o dia em que a discriminação contra a Gauda for eliminada. Acima dele, Helen observava atentamente e logo caminhava pelos corredores da academia. Ao chegar a uma porta, entra em uma sala onde 4 pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa redonda, esperando por ela. Cumprimentando-os, ela diz que todos parecem estar
presentes, mas Karina a repreende por agir com arrogância ao chegar atrasada. Sem perder tempo, Emília pergunta por que todos estão reunidos ali hoje. Arnulf responde que há apenas um assunto que as 5 coroas brilhantes gostariam de discutir. Anas, o 8º príncipe, concorda, dizendo que é para lidar com a substância estranha que se infiltrou na escola. A maneira como ele coloca as coisas é reveladora. Um evento bastante incomum ocorreu, para dizer o mínimo. Afinal, pela primeira vez desde sua fundação, a academia aceitou um Gauda. A maioria dos 5 discordou da decisão e a considerou um assunto grave a ser tratado. Para piorar a situação, aquele que recomendou sua matrícula está entre eles. Eles exigem uma explicação de Helen, que não pestanejou diante de suas palavras. A academia reúne filhos e filhas nobres com forte magia e grande orgulho, o que geralmente gera conflitos e duelos. Para manter a ordem em tal academia, um grupo de estudantes idealistas decidiu formar uma organização disciplinar e se autodenominou as 5 Coroas Brilhantes. Helen é instruída a se explicar e a justificar sua recomendação de admissão de um Gauda. Ela afirma que simplesmente reconheceu a força dele, nada mais. Mas Karina questiona a própria ideia de um Gauda ser forte. Para muitos, eles são pessoas amaldiçoadas por Deus e incapazes de possuir qualquer poder real. Apesar de sua postura calma, Emília concorda silenciosamente com ela e pergunta como alguém sem magia pode treinar para se tornar a espada e o escudo do reino. Para aqueles sem magia, Deus não existe, e isso é senso comum no país. Atacar o senso comum é conveniente e é a desculpa padrão que as pessoas usam para parar de pensar e justificar maus costumes. O príncipe real se sente insultado pela indireta à sua família, mas a mulher permanece impassível diante de seu olhar carrancudo. Com isso, Arnulf sugere testar o garoto para ver do que ele é feito. De uma forma ou de outra, eles podem descobrir se Van realmente tem o poder de proteger a academia. Onus fica entusiasmado com a ideia e pergunta se Helen concorda com a proposta. Se concluírem que ele não tem força suficiente, então o julgamento dela também será naturalmente questionado. Mesmo sabendo disso, ela não vê problema algum. Ela nem se importa com quem eles enviam e os adverte para não subestimarem seu beneficiário. Enquanto o príncipe zomba de suas palavras arrogantes, Karina se oferece para assumir a responsabilidade de testar o garoto. Ele diz para ela ir com tudo e Helen apenas se pergunta se Van de alguma forma despertou seu interesse. Perdendo o sorriso, ela diz que só quer esmagar o favorito da flor de gelo junto com sua arrogância. Enquanto isso, o jovem em questão caminhava pelos corredores da academia. Tudo estava normal como sempre, com as pessoas assistindo às aulas, preocupadas com as classificações e conversando amenidades com os colegas. Faz uma semana que Van se matriculou e, desde então, ele tem vivido uma vida surpreendentemente tranquila. Dito isso, ele recebeu alguns cumprimentos aqui e ali. Há pouco tempo, a turma estava sentada em silêncio diante do professor. Com uma expressão desagradável no rosto, ele chamou o Galdaan e pediu que explicasse a teoria dos 4 elementos na magia. Van ficou em silêncio por um tempo, o que era natural, já que a pergunta estava muito além do nível deles. O professor zombou dele, dizendo que talvez fosse demais para uma raça que mal sabia ler, mas Van os surpreendeu com uma resposta perfeita e concisa à pergunta maldosa. O velho olhou em choque, pois a explicação substancial demonstrava seu vasto conhecimento. Com um sorriso cúmplice, o jovem perguntou se ele gostaria de uma discussão mais detalhada. Isso fez o professor se calar e prosseguiu com a aula. Desde então, o assédio descarado cessou completamente. Ralph correu até ele e deu um tapinha brincalhão nas costas. Notando a expressão séria em seu rosto, o amigo o convidou para almoçar. Van disse vagamente que provavelmente algo estava acontecendo por causa dele e de Falk. Ao ser questionado sobre o que queria dizer, ele apenas respondeu que eles tinham sido de grande ajuda e caminhou até o refeitório. Enquanto eles comentavam sobre o comportamento estranho dele ultimamente, uma mulher chamou o calouro. Ele se virou para ela e perguntou o que ela queria, mas ela apenas o encarou com desdém, dizendo que ele passou por ela sem fazer nada. Explicando que não tinham percebido, eles se curvaram educadamente e pediram desculpas ao veterano, mas Van sentiu a ponta de uma espada a poucos centímetros do pescoço. Ralph se assustou e exigiu saber por que ela faria uma coisa dessas. Enquanto os plebeus eram obrigados a se ajoelhar diante dos nobres, Galda precisava se prostrar no chão. Ele argumentou que não havia necessidade de ir tão longe, em uma academia onde todos eram apenas estudantes. No entanto, ela se recusou a ceder e tentou fazê-lo entender a situação em que se encontrava, aproximando ainda mais a lâmina do pescoço dele. Ralph defendeu a amiga, dizendo que ela havia passado dos limites. Mesmo para um homem da alta sociedade, ela ordena que ele não seja tão teimoso e que seja obediente para que a vida na academia seja pacífica. O ex-assassino não se deixava intimidar por ameaças tão insignificantes. Respeito básico entre calouros e veteranos é aceitável, mas opressão não é algo que ele aprecie. Ao vê-lo segurar sua lâmina, ela instintivamente recua, receosa de que ele possa tomá-la. Com o peso do corpo sobre a lâmina fina, Van usa um golpe rápido para quebrar a outra ponta, fazendo-a cair ruidosamente no chão. Combinando flexão e torção, ele força o metal ao limite e o estilhaça com um impacto seco.
seco. Apontar uma espada sem magia para ele era praticamente pedir para que ela se quebrasse. Essas lâminas geralmente são feitas para treinamento e não resistem a um combate real. Ela diz que espadas de verdade não são permitidas no campus, a menos que se trate de uma coroa brilhante. Enquanto ele anota o nome, a garota se vira, acrescentando que já fez a sua parte. Outra voz confirma que ele tem presas. Karina aproximou-se, enumerando suas falhas e dizendo que precisava tomar providências, como parte do comitê disciplinar. Os outros ficaram chocados ao ver a própria princesa espadachim ali. Por outro lado, Van a conhecia de uma época diferente, quando ela ostentava um título muito mais imponente. Ela seria conhecida como a mulher que ceifou milhares de vidas no campo de batalha. Mas o que ela estava fazendo ali? Na primeira vida de Van como assassino, várias rebeliões abalaram o reino. Nos bastidores, havia uma facção militante de seitas de purificação, chamada Círculo da Aniquilação Branca. A mais temida entre eles era Karina, uma espadachim demoníaca que dominava todas as técnicas de espada e matou inúmeros heróis. O reino acabou destruindo o círculo a um alto custo, mas o caos que se seguiu desencadeou a posterior luta pelo trono. Van só a viu no campo de batalha uma vez. Então por que a inimiga jurada do reino estava na academia de magia? Ela acrescenta mais uma acusação à sua lista de ofensas. Questionada sobre o motivo, ela respondeu que era simplesmente falta de educação da parte dele ficar encarando um homem da classe alta sem dizer nada. Ele se curva em sinal de desculpas, explicando que, honestamente, ela não lhe parecia uma aluna do último ano. No entanto, suas palavras só servem para insultá-la. Ralph o interrompe com urgência e diz que ela é uma das 5 coroas, mas ele nem sabe o que esse grupo representa. São os 5 melhores alunos da academia, com poder real e origens familiares de classe alta. Karina se matriculou com apenas 13 anos e era uma força da natureza. Sua apresentação é satisfatória o suficiente para que ela o agradeça com um sorriso. Van fica surpreso que alguém como ela seja realmente da alta nobreza, e isso deve ter sido mantido em segredo depois que ela se tornou uma rebelde. Ele jamais imaginaria encontrá-la na academia. Talvez essa fosse uma chance para ele impedir a rebelião, matando-a antes que ela atingisse o auge de seu poder. Isso impediria a guerra de sucessão antes mesmo de começar e destruiria as chances de Heinz de chegar ao trono. Ele interrompe seus pensamentos por enquanto, e Karina acrescenta mais uma acusação à sua lista. Ela o acusa asperamente de estar pensando em outra pessoa, mesmo ele estando diante dela. Ao vê-la sacar a espada, ele imediatamente se coloca em guarda. A lâmina é desembainhada lentamente, lembrando-os de que ela tem permissão para portar uma arma de verdade. Ele reconheceu sua postura. Um saque surpresa é seu golpe característico, e suas vítimas morrem tão rápido que nem chegam a ver a lâmina. Ralph diz para ele simplesmente se desculpar para evitar mais conflitos, mas Van apenas instrui o amigo a recuar. Assumindo uma postura de luta, ele diz que precisa confirmar algo. Sua decisão é mera tolice para ela, mas ele não se importa com a opinião dela. O ar estava tenso e parado, e os espectadores mal conseguiam respirar, ansiosos pelo que aconteceria a seguir. Karina ultrapassa seu alvo e completa seu ataque num piscar de olhos. O impacto retardado atinge Van, e a dor o força a se ajoelhar no chão, para a grande preocupação de Ralph. Enquanto isso, a brilhante coroa permanecia em silêncio. Para a surpresa de todos, ela adia a punição dele para outro momento e se retira. Afinal, seria um desperdício acabar com um homem como ele tão cedo. Os dois garotos a observaram partir em silêncio. Enquanto caminhavam pelo corredor vazio, o veterano perguntou por que haviam poupado o agressor. Karina caiu repentinamente no chão, dizendo que não era bem uma questão de tê-lo poupado. Ela respirava com dificuldade. Em vez de fazer qualquer comentário, mostrou o peito, que havia sido atingido justamente durante a troca de golpes. Foi uma reviravolta chocante.